Questão 18, semana 9. Aquecendo a água destilada numa panela aberta e num local onde a pressão ambiente é igual a 0,92 atm, a temperatura de ebulição da água. Vamos lá. A gente já sabe, né, que a ebulição é uma evaporação generalizada. Na evaporação, a pressão de vapor é menor que a pressão atmosférica do ambiente, e aí a gente só tem, né, um desprendimento de moléculas da superfície. Isso acontece a qualquer temperatura. E a ebulição, ela acontece somente na temperatura de ebulição, que é a temperatura suficiente para que a pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica, a gente consiga vencer essa barreira da pressão atmosférica, né, e aí o líquido inteiro, né, entra em processo de evaporação generalizada, que seria justamente o processo de ebulição, certo? Quando a pressão atmosférica é igual a uma pressão atmosférica de 1 atm, a nossa temperatura de ebulição é uma temperatura de 100 graus Celsius. Só revisando aqui com vocês, só relembrando, né? E aí, o que é que isso significa? Eu preciso fornecer calor ao meu líquido, aumentar cada vez mais a temperatura, até que a pressão de vapor chegue a 1 atm. A temperatura a qual a pressão de vapor chega a 1 atm é a temperatura de 100 graus Celsius. Mas, se eu preciso chegar a uma pressão menor, né? Seria a pressão de 0,92 atm. Eu preciso chegar... A minha pressão de vapor, né? Torna-se igual à pressão atmosférica a uma temperatura menor que 100 graus Celsius, certo? Porque se a 100 graus Celsius a minha pressão de vapor é 1 atm, a uma temperatura menor que 100 graus Celsius... a minha pressão de vapor consegue chegar a 0,92 atm, que seria a minha nova pressão atmosférica, que seria a pressão atmosférica, né, no caso dessa questão. Então, a minha temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura em que a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica, seria uma temperatura de ebulição menor que 100 graus Celsius, certo? E aí, ele pergunta, né, sobre a temperatura de ebulição. Letra A, será inferior a 100 graus Celsius? Sim, verdadeiro. Letra B, depende da rapidez do aquecimento. Gente, olhando a água, há uma pressão de 1 atm, a situação normal. Vamos esquecer aí essa nova pressão atmosférica de 0,92. Independente de eu aquecer a água rápido ou devagar, a minha água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, isso não muda. A mesma coisa para a pressão atmosférica de 0,92. Eu vou ter uma temperatura de ebulição independente de eu estar aquecendo a minha água rápido ou devagar com uma fonte de calor super grande ou pequenininha, a minha água vai entrar no seu ponto de ebulição, né, a uma temperatura específica, certo? Isso independe da rapidez com que a gente aquece. C, será igual a 100 graus Celsius? Não, vai ser inferior a 100 graus Celsius. D, é alcançada quando a pressão máxima de vapor saturante for igual a 1 atm. Não, a pressão de vapor vai ter que ser igual a 0,92 atm, não igual a 1 atm, certo? E será superior a 100 graus Celsius, não é inferior a 100 graus Celsius. A resposta da questão é a letra A.